Fala aí pessoal, meu nome é João Rodolfo, eu sou médico ortopedista com especialização na área do quadril. Esse é o vídeo sobre artrose de quadril, medicações que a gente pode usar, suplementos e uma pitadinha sobre nutrição. Sem querer entrar na área dos nutricionistas, mas só uma coisinha ou outra sobre nutrição de um artigo bem recente. Então, vamos passar uma régua aqui. Artrose de quadril, o que é? A artrose de quadril é o desgaste da cartilagem do quadril. Então, deixa eu pegar meu modelinho aqui. Esse é o meu quadril. Então, vocês veem que aqui está a cabeça do fêmur, aqui está o acetábulo, que é a parte da bacia que articula com o quadril. Entre um e outro, bem na cabeça do fêmur e lá dentro no acetábulo, existe uma cartilagem. Essa cartilagem ela serve para fazer o deslizamento normal da cabeça do fêmur sobre o acetábulo, para amortecer impacto, enfim, essa cartilagem faz com que a gente não sinta o quadril no dia a dia. Então, para movimentação, a gente nem sabe onde é que fica o quadril, a gente vai saber onde é que fica o quadril quando tem algum problema lá dentro. Então, o desgaste dessa cartilagem, ele pode ser de forma primária, que é a cartilagem ela vai se desgastando conforme o tempo. Ela não é feita para durar 100 e poucos anos. Então, ela vai se desgastando conforme o tempo. Tem alguns pacientes, por alteração da sua característica de cartilagem mesmo, que ele vai durar menos tempo. Então, um paciente que não tem nenhuma alteração, não tem nenhuma doença, nada, e que vai tendo o desgaste da cartilagem. Isso a gente chama de artrose primária. E artroses secundárias é um desgaste da cartilagem causado por alguma alteração. Ou seja, o impacto femoroacetabular, que é aquele calo de osso no fêmur, eu tenho um vídeo aqui sobre ele. Lesão labral também pode ocasionar um desgaste mais rápido da articulação. Doenças reumatológicas, artrite reumatoide, espondilite, várias doenças reumatológicas podem ocasionar isso. Doenças do quadril da infância também podem ocasionar a artrose do quadril. Osteonecrose, traumas, fraturas no quadril. Então, tem uma lista grande de causas secundárias de artrose do quadril. E o que vai ocasionar essa artrose? Vai ocasionar uma limitação progressiva do quadril. Então, conforme o tempo vai passando, vai limitando cada vez mais para fazer as atividades diárias, colocar meia, sapato, cortar a unha do pé, para as mulheres pintar a unha do pé, alguns homens também. Então, isso vai limitando as atividades diárias. O primeiro movimento a perder é a rotação interna, ou seja, jogar o pé para fora. Pode parecer meio estranho, né? Mas a rotação, esse aqui é um mini fêmur que eu tenho. A rotação interna do quadril faz com que jogue o pé para fora. Então, a rotação interna do quadril, depois a rotação externa e depois, por último, vai perdendo a flexão, que é o dobrar o quadril. Então, isso vai limitando muito o paciente. Vai fazendo com que ele fique mais estressado, porque não quer sair com a família, não quer sair jantar fora porque dói para sentar em determinada cadeira, dói para ficar muito tempo sentado no carro. Então, isso vai limitando muito a qualidade de vida da pessoa. Quando chega num ponto que já está limitando a qualidade de vida, a indicação é prótese de quadril. Prótese é o quê? A gente retira a cabeça do fêmur que já está desgastada, coloca uma prótese ali no acetábulo, uma superfície que vai encaixar no acetábulo, uma superfície que vai encaixar no fêmur e faz uma nova articulação para isso aqui. Também tem um vídeo sobre prótese de quadril. Então, quando chega num ponto que já começou a perder qualidade de vida, é prótese. Quando chega, na maioria dos pacientes, né? Isso eu estou passando em linhas gerais aqui. Essas outras orientações que eu vou dar agora é para lesões iniciais do quadril. Um desgaste inicial da cartilagem para poder preservar ao máximo possível essa cartilagem e para levar uma vida mais adiante sem a prótese. A prótese é uma ótima cirurgia, mas quanto mais a gente puder evitar ela, melhor. Então, qual que é o tratamento inicial da artrose de quadril? Primeira coisa,
retirar a causa primária. Então, se tem alguma coisa que está ocasionando aquela artrose, um impacto femoroacetabular que está doendo o quadril, uma lesão labral, alguma doença do quadril da infância, a osteonecrose. A osteonecrose já chegou muito tarde, quando chegou no ponto de artrose. Mas doenças reumatológicas, a primeira coisa é tratar a causa primária. Segunda coisa, atividade física. Sim, manter alguma coisa de atividade física, claro, sem ocasionar dor, né? Alguma atividade física para manter o resto do movimento que tem ali. Por quê? A cartilagem lá dentro do quadril não chega sangue, nutrientes direto para ela. O nutriente ele vai chegar, vai ser jogado no líquido articular que tem aqui, o nutriente chega principalmente aqui pela base, vai ser jogado pelas artérias no líquido articular, e esse líquido é que vai nutrir a cartilagem. Mas para ele chegar lá no fundo, precisa do movimento para empurrar esse líquido lá para as áreas acometidas da cartilagem, para fazer com que tenha nutrição, tenha nutriente chegando nessa cartilagem. Então precisa de movimento. Quanto de movimento é a tua dor que vai te limitar. Então alguma atividade física é essencial, nem que seja, às vezes, hidroginástica, fisioterapia, alguma coisa assim. Mas várias atividades para movimentar o quadril e fortalecer a musculatura, porque quanto mais forte a musculatura ao redor do quadril, menos carga vai para aquela articulação. E, muito importante também, perder peso. Perder peso vai tirar carga, vai tirar pressão sobre o quadril e vai fazer essa cartilagem durar mais. Então, esse primeiro tratamento é o mais importante. A maioria dos pacientes querem uma medicação direto, mas esse tratamento é o mais importante, que é tratar a causa primária, perder peso, manter alguma atividade física, manter algum movimento desse quadril, manter a força muscular desse quadril, tá? E depois a gente vai passar para as medicações. Dieta também, mas isso eu vou falar depois, porque dieta é com nutricionista, mas eu só vou dar uma pincelada aqui. Então, antes de falar sobre suplementos, eu quero falar um pouquinho dessa cartilagem, do que ela é feita. A cartilagem, ela é composta de células, que são os condrócitos, condro, cartilagem, cito, células. Então, as células da cartilagem. E da matriz extracelular. Essa matriz envolve colágeno tipo 2, proteoglicanos e água. Esses proteoglicanos, o que são? É um conjunto de agrecanos, que é uma proteína, que se junta com o hialuron. Esse hialuron, que é lá do ácido hialurônico, eles vão formar os proteoglicanos, vão fazer essa matriz para deixar os condrócitos mais molinhos, mais ricos em água. Então, vai deixar a cartilagem mais molinha para poder absorver choque. Então, o primeiro remédio, que é o mais comum, é a condroitina e glicosamina. Condroitina e glicosamina geralmente vem em sachê ou cápsulas maiores. Tem várias empresas que fazem a condroitina e glicosamina. É o remédio mais antigo para cartilagem e é o remédio de escolha para muitos profissionais que começam alguma medicação para artrose. Fazendo um disclaimer aqui, eu sempre prefiro aquele tratamento que eu falei inicialmente: tratar a causa, perder peso, atividade física, manter força muscular e manter movimento. Eu geralmente não começo direto com a medicação, mas dependendo do paciente, às vezes o paciente já vem perguntando de alguma medicação, é sim importante a gente talvez testar. Nenhuma medicação é assim, nossa, que mágico, tomei isso aqui, não vou ter mais artrose, ou melhorei absurdamente da dor. Alguns pacientes melhoram muito da dor com a medicação, alguns pacientes não melhoram muito. Qual que é a melhor indicação? Quer testar alguma medicação? Então, beleza. Então, a gente testa essa aqui por mais ou menos 3 meses. Não melhorou? Trocamos para outra. Ou suspende, enfim. Mas, não tenho dinheiro ou não tenho saco para tomar medicação. Então, vamos fazer aquelas outras coisas que são mais importantes,
certo? Então, medicação é sempre no segundo plano. Então, condroitina e glicosamina. Condroitina e glicosamina é uma das medicações mais antigas e mais prescritas também. Provavelmente é o tratamento inicial da maioria dos médicos que tratam artrose. Algumas pessoas têm excelente melhora, outras pessoas já não melhoram muito. Os estudos mesmo mostram isso. Os estudos mostram que alguns estudos mostram excelente melhora em alguns casos e outros estudos mostram que não melhorou muito. Tem um estudo legal, mais recente, que é uma meta-análise, mais recente mais ou menos, de 2017. Uma meta-análise com várias medicações, a condroitina e glicosamina é o que tem mais estudos, ou seja, não adianta um estudo ter um resultado excelente, sendo que é só um estudo. Então, vários estudos compilados que ela mostrou ser um pouquinho melhor do que o placebo. Assim, placebo é tomar farinha, né? Então, mostrou ser um pouquinho melhor. Então, às vezes, vale a pena a tentativa. Qual que é o princípio dela? É estimular as células de cartilagem, os condrócitos, a produzir ácido hialurônico, proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Então, ela estimula a célula a produzir essa matriz para ficar mais embebido o condrócito, para ficar mais molinho, para poder absorver o impacto melhor. Ela ainda forma um pouquinho de condrócito, estimula um pouquinho a formação dessas células, mas assim, ela não cresce cartilagem nova. Então, tem alguns pacientes que melhoram bastante a dor, mas a gente não vai esperar da medicação que tenha um reparo da cartilagem, certo? A segunda medicação é o MSM. MSM é um tipo de enxofre, um enxofre orgânico, em que ela vai fazer com que a condroitina e glicosamina seja potencializada. Então, ela potencializa o efeito do primeira medicação. Então, isolada ela não tem muito efeito, associada a glicosamina e condroitina ela tem bastante efeito, ajuda bastante. E também vai fazer essa síntese aí de proteoglicanos e da matriz celular pelo condrócito. O colágeno hidrolisado. Tem vários tipos de colágeno, o mais importante é tipo 1, que é para o osso, e tipo 2, que é para as cartilagens. É um pouquinho diferente o colágeno que é para o rosto, para a pele, que os dermatologistas usam, do colágeno para a cartilagem. Então, não vai tomar um esperando que funcione para o outro e não vai tomar outro que funcione para um. São diferentes. O colágeno ele tem uma controvérsia que a gente tem que tomar quantidades muito grandes para ele ser absorvido e ser jogado dentro da junta. Então, tem vários estudos criticando que a dosagem é muito alta e a gente não conseguiria repor isso de uma maneira com algum medicamento. Então é um pouquinho controverso, mas tem vários pacientes que melhoram, que tomam colágeno e sentiram realmente uma melhora, certo? Então é uma coisa controversa, mas uma coisa que pode ser usada. Um outro tipo de colágeno é o UC2, que é o colágeno não hidrolisado tipo 2. Ele não vai funcionar da mesma maneira que o colágeno hidrolisado funciona. O UC2 ele não é para ser absorvido e entrar lá na célula para estimular a matriz, estimular a condrócito. Não, ele é para tirar a inflamação lá de dentro da junta. Então, ele bloqueia a citocina. Citocinas são células que agridem a cartilagem e vai degradando a cartilagem. Então, ele atua como inibidor da degradação da cartilagem e tira também a inflamação de dentro da junta. Então, ele é uma boa ajuda no controle da dor, mas ele não vai estimular a matriz celular como o condroitina e glicosamina, esses outros funcionam. Outra medicação é a diacereína. A diacereína ela vai atuar tanto na formação da cartilagem, então vai estimular a condrócito a produzir matriz celular, tanto quanto evitar a degradação da cartilagem. Ela é um remédio que é muito bom, já tem trabalhos mostrando que atua bem na osteoartrose. O problema é que ela está bastante desconforto gástrico. Então ela dá um pouco de azia, ela costuma dar diarreia, um pouco de sintoma gastrointestinal também. Então ela é um pouquinho mais difícil de ser usada. Essas outras medicações
o C2, ou a condroitina, glicosamina, MSM, dificilmente vai dar alguma alergia, algum sintoma gastrointestinal, mas a diacerina é mais comum de ocasionar isso. Sobre dieta e dores musculoesqueléticas e articulares. Tem um artigo bem legal da Nutrients, agora de 2020, em que mostra que a dieta do Mediterrâneo ela é que vai ter mais efeitos benéficos sobre dores musculares e esqueléticas. A dieta do Mediterrâneo é composta de óleos, principalmente azeite de oliva, né? Diminuição de açúcar, esse é um dos pontos mais importantes da dieta, diminuir açúcar e consumir bastante vegetais, folhas verdes. Então, essa dieta auxilia bastante nas dores articulares, dores musculoesqueléticas. O princípio dos óleos, azeite de oliva, ômega 3, entre outros óleos, é o que? É aumentar o colesterol bom e diminuir o colesterol ruim, porque o colesterol ruim ele ataca diretamente a célula, então a célula da cartilagem, a célula do condrócito. Então, por atacar diretamente a célula, você aumentando o colesterol bom com o ômega 3, entre outros óleos, ele vai fazer com que a sua cartilagem seja menos atacada. A mesma coisa com a diminuição de açúcar. O açúcar ele também ataca diretamente a célula da cartilagem. Então, diminuindo o açúcar, você também tende a ter uma sobrevida um pouquinho maior do condrócito e uma diminuição da dor articular também. Uma outra importante avaliação dessas dietas é que dietas baseadas em morango, blueberry e maracujá, eles diminuem a dor articular. Por quê? Por causa dos polifenóis que essas frutas têm, que atuam diretamente na inibição daquelas citocinas também diminui a degradação da cartilagem. Vitamina D e UC2, aquele UC2 que eu falei lá, eles também diminuem a dor articular, o aumento da vitamina D também diminui a dor articular, então talvez Mediterrâneo, pega um pouquinho mais sol, tem mais vitamina D também, auxilia nisso. E em relação aos suplementos, um importante adendo disso, baseado numa revista de 2019, da PEN, diz que os suplementos por si só, eles não vão ajudar. Os suplementos eles têm que estar junto numa dieta balanceada. Então, procure um nutricionista, um nutrólogo, alguém para te passar uma dieta balanceada, que só tomar o suplemento não vai adiantar. Só tomar o suplemento e continuar tomando refrigerante, por exemplo, não vai adiantar nada na cartilagem. Então, o suplemento ele tem que ser junto com uma dieta balanceada. Quais são os principais suplementos para ajudar na cartilagem? Boswellia serrata ou olíbano. Então, ela é derivada de uma planta da Índia. Ela tem ação anti-inflamatória e analgésica, que tem bastante efeito para artrose, especialmente se associada à cúrcuma. A cúrcuma longa, que é o açafrão da Índia, ele também tem efeito anti-inflamatório, também é efeito analgésico para cartilagem. Então a combinação das duas é uma boa para dores articulares. A capsaicina também ajuda bastante nas dores articulares e musculoesqueléticas. Capsaicina é aquele ardido da pimenta. Então, dieta baseada em pimenta ou o próprio suplemento da capsaicina também atua como anti-inflamatório na articulação, além de aumentar a endorfina. Extrato de semente de abacate também parece ajudar. Canela de velho é a Miconia albicans. Também tem ação anti-inflamatória. É uma florzinha, eu vou mostrar aqui, que ajuda bastante nas dores articulares. E o extrato de sucupira. Sucupira é uma semente meio estranha. Sucupira é uma semente que dá para fazer óleo, dá para fazer chá, várias coisas. Também auxilia nas dores articulares. O gengibre é anti-inflamatório. A arnica também é conhecido bem de antigamente pelo seu efeito analgésico e anti-inflamatório. Porém, a arnica em algumas pessoas pode ter alergia. Então, dentre essas medicações, a arnica em algumas pessoas pode dar alergia. E o canabidiol. O canabidiol vai atuar mais como controle da dor, na verdade. Mas está sendo estudo, ainda vai demorar um pouquinho para chegar. Essas outras suplementos são mais comuns no dia a dia, em loja de suplementos ou em loja de produtos naturais, como forma de chás, extratos, enfim. Certo, pessoal? Então, de tudo, primeira coisa,
Tratamento de artrose é nos estágios mais iniciais, para a gente preservar o máximo de cartilagem que tem, manter o movimento, manter a força muscular. Então, já engatando aqui, manter alguma coisa de atividade física para manter o movimento no quadril, fortalecer a musculatura ao redor para tirar a pressão sobre o quadril. Perder peso também ajuda bastante. Uma coisa que para alguns pacientes é indicado também uma bengala para diminuir a pressão sobre o quadril, mas isso é outra conversa já. E medicações, suplementos, vêm como auxiliadores, tá? Para a gente ajudar. Suplementos tem que ter uma dieta legal para poder tomar, não adianta tomar suplemento e continuar tomando refrigerante. As medicações podem auxiliar um pouquinho na dor, e a dieta também é fundamental, um dos pilares lá que eu esqueci de falar ali na frente. Mas a dieta é um dos pilares disso, mas para ser bem profundo em questão de dieta, daí com um nutricionista ou nutrólogo. Feito, pessoal. Então, se gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha com alguém que acha que tem alguma artrose, tá tudo errado o que ele tá fazendo, ou ela. Então, me ajuda aqui a crescer esse canal, compartilha, curte, bate o sininho e é isso aí. Valeu!